David, então vamos falar do estudo em si, né? Que o pessoal quer saber. Pronto. Como foi que tu se organizou? Estudou, fez curso, PDF, videoaulas, livro, Pronto. provas? Assim, se você já tiver uma boa base, vamos aqui pegar, por exemplo, quando eu iniciei meus estudos para procurador federal. Nessa época, eu estava trabalhando como assessor no Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Então, eu passei um intervalo de mais ou menos 1 ano e meio me dedicando muito ao trabalho e sem conseguir me dedicar tanto aos estudos como eu queria. Então, você passa aquele tempo sem... Trabalhando e estudando, que tu está dizendo, né? Eu não estava conseguindo conciliar, porque o trabalho realmente estava bem puxado. E aí você meio que relaxa. E é como uma academia. Se você passa um tempo sem fazer aquilo, sem malhar, o retorno é mais complicado. Então, quando eu retornei aos estudos, que foi justamente para fazer o concurso de procurador federal, eu precisei fazer um curso. E aí foi o único momento curso que eu... presencial? Isso, na época era um curso presencial, porque não tinha ainda videoaulas, foi em 2009. Certo. Não tinham videoaulas como a gente tem hoje, né? Se fosse hoje, provavelmente seria um curso desses que oferecem videoaula que você não sai de casa, que é bem mais cômodo. Na minha época, não. Você tinha que sair de casa, pegar o carro, ir para lá, perdi o tempo de deslocamento, mas era o jeito. Eu fiz isso mais como uma estratégia para me obrigar a voltar a estudar, não é? E aí foi assim que eu fiz. Mas foi coisa rápida. Coisa de 5, 6 meses. Então, logo depois que eu peguei o ritmo, eu já saí. Porque é o seguinte, para mim, na minha opinião, videoaulas, aulas mesmo presenciais, para quem já tem um pouco de bagagem, não é o ideal, na minha concepção. Por quê? Porque é muito tempo que você gasta para um retorno muito pequeno. O professor vai lhe dar uma aula sobre uma determinada matéria, digamos, sobre inquérito policial, uma matéria que trata lá em processo penal. Ele vai passar 2h30, 3 horas falando sobre um tema de inquérito policial. Aquele tema você lê em um PDF em 20 minutos. Assim, se você já tem, se você nunca ouviu falar sobre um inquérito policial, então, beleza, vá lá na videoaula, vai entender. Se você não fez uma boa faculdade, se você realmente não tem nenhuma bagagem, se você não tem base alguma, então procure a videoaula e vá tentar entender o assunto. Mas se você já tem, não adianta. Tem gente que vê a videoaula 1, 2, 3, 4 vezes e eu acho que não é a melhor estratégia. O ideal seria você optar realmente por resumos, certo? E muito se engana quem acha que quem passa nesses concursos mais difíceis, né? Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público, são pessoas que leem os livros, né? Os livros que nós chamamos de doutrina, esses livros desse tamanho. Aquele VADME com o livro de leis, ali você tem que ler mesmo. Ali é lei, né? Ali é lei, você tem que dar. Outros, tem sempre que dar uma conferida naquilo dali, não tem jeito. Mas os livros de doutrina, que a gente chama, que, por exemplo, livro de direito civil, o direito civil tem 7 volumes. E aí aquilo ali você só consegue ler na faculdade. Não adianta você querer, durante o concurso público para a magistratura, pegar cada livro daquele e querer ler, porque você não vai ter tempo. Sim. Você precisa optar por resumos. Resumos, né? Não dá para você optar por livros em um concurso Aquele como esse. livro tinha que ter sido lá na faculdade, Exatamente. né, Exatamente. Você deveria ter visto lá na faculdade. No momento que você adquiriu a sua base. Né? Se você não viu, não é esse mais o momento. Agora o momento é de você lutar contra o tempo. Né? E aí, assim, opte por resumos. E também uma dica excelente, que eu acho que para mim foi determinante, é o seguinte: os concursos mais complicados, os mais complexos, né, que foi esses que eu citei, o grande funil é a primeira fase. A maior dificuldade dos alunos Como assim, o grande funil? primeira fase. A primeira fase é o seguinte: você mais difícil? É o mais difícil, porque
é o seguinte, você tem num concurso para magistratura, onde são, sei lá, 50 vagas, vamos dar como exemplo. Normalmente vão para a segunda fase apenas 300 pessoas. Sim. Sendo que se inscrevem... Quantas estão? Tu vai dizer, né? 8 mil, 9 8 mil, 10 mil pessoas. E pessoas, muitas delas preparadíssimas. Sim. Não é? Então, assim, há uma nota de corte. A nota de corte hoje nos concursos públicos, esses concursos mais complicados, vamos usar o concurso de juiz, que é o que a gente está aqui conversando, né? Antigamente, bastava você fazer o mínimo. Normalmente, as provas são 100 questões e o mínimo que você precisa acertar é 60. Antigamente, se você acertasse 60, era quase certo de que você estava aprovado para a segunda fase. Hoje, o acesso das pessoas à informação, a preparação dos alunos está tão grande que esse número, essa nota de corte, subiu e está aumentando cada vez mais nos concursos, que há concursos públicos em determinados estados que a nota de corte é 85, 86, 87. O máximo é 100? O máximo é 100. São 100 questões. Sim. E se você... Houve concurso em que você acertou 85 e você não passou. E a primeira fase é múltipla escolha? Múltipla escolha, exatamente. Então, a primeira fase é o grande funil. Primeira fase é o grande funil. E aí, qual é a dica? Eu sempre me preparei da seguinte forma. Quase 40% do meu tempo, todos os dias de estudo, era resolvendo questão. Eu pegava todas as questões dos outros concursos, dos concursos passados. Claro, tinha o cuidado de verificar as questões que estavam desatualizadas, né? E não me limitava só... Se eu estava estudando para juiz... Mas como assim, desatualizado? Porque é o seguinte, no meio jurídico, né, as leis, elas se atualizam, mudam toda hora. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Inclusive na nossa profissão mesmo, não só no concurso, né? As leis mudam toda hora. Então, assim, eu estou aqui hoje, amanhã pode ser aprovada uma lei que eu tenho que estar atualizado. Sim. Né? Esse Vademecum que você falou, esse livro aí, todo ano você tem que comprar um. Porque toda hora a lei está sendo alterada. Né? E assim, os concursos, eles são conhecidos por tentar te surpreender, para saber se você está atualizado. Então, se tem uma atualização ali, uma lei que foi alterada, que é uma lei importante, você tem que estar antenado, porque muito provavelmente aquilo ali vai ser cobrado. Então, assim, você vai resolver as questões, tenha um cuidado para ver o que é que está atualizado ou não, né? Mas tem algum meio, assim, eu ia só te pedir para tu não bater muito na mesa que treina a câmera. Tá. Tem só tem uma dica, David, que tu pode dar, como a pessoa pode se atualizar de uma forma assim, mais prática sobre essas leis que vão mudando? Tem alguma coisa? Ou tem que comprar um Vademecum? Não, o Vademecum, né, é a maneira mais... Quem está estudando para concurso nessa área jurídica, sabe que todo ano basicamente tem que comprar o Vademecum. Até para fazer a prova. Porque é o seguinte, você vai fazer uma prova de magistratura, uma prova de juiz, né? Então você vai fazer na segunda fase, se você passa para a segunda fase, você pode levar o Vademecum. Pode levar. Você pode levar para consultar, ela é escrita. Ela é uma prova subjetiva. Você vai fazer uma prova de sentença, você vai fazer uma prova discursiva, e aí você pode levar o Vademecum para consultar. E aí, obviamente, você vai levar um Vademecum atualizado. Né? Então, assim, é de lei, digamos assim, o aluno ele sabe que ele tem que estar com o Vademecum atualizado toda hora. E assim, hoje a gente segue várias pessoas, vários professores no Instagram que estão toda hora, saiu a lei tal, né? A lei tal foi alterada. Hoje a forma de a gente se atualizar é bem dinâmica. Assim, é praticamente impossível que uma lei importante seja alterada e a gente não fique sabendo no outro dia.
Sim. Né? Quem é do ramo, assim, tem como estar atualizado de uma forma bem mais rápida e melhor do que antigamente. Sim. Antigamente realmente era um pouco mais complicado. Você tinha que ficar olhando o Diário Oficial, justamente o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, que é onde a lei é publicada, sim, né? Sim. E aí, no dia, hoje ela continua sendo publicada no Diário Oficial, etc., mas há os meios, as pessoas que realmente transmitem essas informações é que vão lá, buscam essas informações e trazem para a gente mastigada, né? De forma mais prática. E aí a gente consegue se atualizar. Ótimo. Sim.